pênalti pelo fato do Hulk ter tocado primeiro a bola. E aí, quando há um encontrão desse, mesmo um cara forte como o Hulk não vai suportar, porque o Miranda tá vindo na velocidade. Então, o Hulk é visível para mim, ó. O Hulk toca primeiro, ó. Vocês não... Para mim, o Miranda resvala na bola ali. Mas para mim também não foi. Para mim ele resvala na bola depois do Hulk tocar. Para mim também não foi. Agora, o Hulk tem mas numa boa, eu não acho que é um escândalo, não. Não. Eu não acho que é um escândalo. Não, o escândalo é o bola. Esse é que é o ponto. Eu não acho que é um escândalo. Ai, que absurdo se foi, se não foi. Para mim é um lance que, olha, você vê a demora ali para decidir. Fala, Rafa. É o que acontece no futebol, puro suco de futebol brasileiro isso, né, gente? É. O lance é para ser discutido, resolvido pela arbitragem, ela está lá para isso. A gente vai discutir, vai debater se a arbitragem acertou, errou, porque são coisas estanques. O lance e o que se fez a partir dele. Inclusive com o dirigente do Flamengo fazendo postagem em rede social, parabenizando o Daronco, achando estranho a pressão que o Atlético faz. Isso é muito normal, essa guerra psicológica, ainda mais em tempos de rede social, ela tem uma relevância, uma importância, ela interfere na atmosfera de uma forma muito grande, mais do que deveria, principalmente no Brasil. Eu acho que cabe a discussão sobre o lance do Hulk, o primeiro. Para mim foi pênalti, estou com o Breler. O William e a Mari acham que não foi, e é normal, porque não é um lance 100% conclusivo, e se ele não é 100% conclusivo, de cara, não é nenhum absurdo você achar uma coisa ou outra. Inclusive a arbitragem, ela pode achar uma coisa ou outra. Por isso que a divulgação do áudio, ela é fundamental, estou com o Breler nessa. E para mim, do lance do Luizão, não foi nada, movimento natural, ele estava até sem equilíbrio, para poder definir mentalmente se ele iria deliberadamente esticar o braço ou não. Eu acho que o principal para a gente debater, afora os lances, é o que se faz a partir deles. Se o que o Hulk falou é verdade após o jogo, isso é muito sério, gente. Se o Daronco ameaçou o Atlético Mineiro desta forma, se ele diz, cuidado com o que você vai dizer, porque não é o último jogo de vocês que eu vou apitar, isso é sério demais. E aí remete a uma discussão constante, diante da qual eu tenho uma posição muito clara e que não há nada que me convença do contrário, que é o árbitro do jogo, a arbitragem como um todo, não dar entrevistas. Por que não? Uma vez o Renato Gaúcho falou sobre isso numa entrevista coletiva, ele era técnico do Grêmio, se não estou enganado. E aí o pessoal ficou lá, tá transferindo, tá terceirizando a responsabilidade. Peraí, o árbitro é uma figura altamente determinante no jogo de futebol. O Hulk fez uma denúncia e até agora ninguém se manifestou. A comissão de arbitragem, a CBF, o Daronco e suas redes sociais, ninguém disse que o Hulk não falou a verdade. Então, se não há um outro lado, se não há uma outra informação, nós, por enquanto, às 10 horas e 7 minutos, estamos com a única versão do fato, que é a declaração do Hulk. E se o Daronco falou isso para ele, desculpem, isso para mim é muito sério. E se ficar comprovado que isso é verdade, estamos no condicional, tá? Porque o Daronco não falou. Se isso de alguma forma for possível comprovar como verdade, ele não pode apitar mais e não é o jogo do Atlético, não. É jogo nenhum. Porque foi isso o tempo de Márcio TV, Rezende Freitas, Oscar Roberto de Godoy, que ameaçavam o jogador em campo e estava tudo bem. Isso não é papel de juiz, não. O árbitro tem que apitar o jogo, marcar o que ele vê, se for um lance mais relevante no jogo, o VAR está lá para ajudar. Agora, é um absurdo, completo e descabido se aconteceu isso que o Hulk falou. Sinceramente, é até chocante. E tem como provar isso. Segura só um segundinho para a gente ouvir o Hulk, então. Sim. Tá? Vamos ouvir o Hulk? E aí eu vou continuar aqui, porque esse ponto, para mim, ele é fundamental. Mais do que a discussão se foi ou não foi pênalti e tal, eu não acho nada escândalo de um lado do outro, acho que é fundamental. O Rafa tocou num ponto importantíssimo. Tem uma ameaça. Ou seja, quer dizer então que o Daronco vai perseguir o Hulk agora? Porque é isso que o Hulk dá a entender. Vamos ver. Tipo assim, eu procuro não julgar as pessoas porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, entendeu? Sempre peço perdão a Deus por ter alguma visão de outra pessoa, até porque eu não gosto de julgar ninguém. Não sei se teve má intenção ou não sei, não vou te falar, não posso te afirmar uma coisa que eu não sei. Eu só acho que teve alguns lances ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões, né? E me surpreendeu, foi os 2 lances do VAR, eu pedi para ele assim, cheguei humildemente, falei, Daronco, por favor, só vê o VAR. Depois você decide se marca pênalti ou se não vai, mas por favor, vê o VAR, só isso. Depois você decide. Você vê na imagem, você vai ver melhor, porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%. Entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão. Nem eu vi. Eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%. Entendeu? Tanto que eu estava muito consciente. Falei assim, não, vai ser pênalti, pode olhar o VAR. Mas eu não sei.
Não sei o que é que o VAR falou com ele, não sei qual foi a imagem, eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa, entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o Daronco chegar para mim e falar assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Porque não é útil. Porque não é. Não sei, vai da interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus 4 filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, Daronco, eu sou homem, eu tenho minha consciência tranquila. O que eu falar, eu vou assumir. Ele falou, tudo bem, não é o último jogo que eu vou apitar seu. Então aí temos um problema muito sério. Vamos lá, fã de esportes, quero te ouvir. Bom dia para vocês que estão chegando aí com a gente e quem já estava também. Renato Ferreira, Daronco sempre está em polêmica em jogos grandes. Está na hora de colocar técnicos que não querem atenção para ele e priorizar o espetáculo dos jogos. Ainda de árbitros, né? Árbitros. Boa, Renato. Robson Azevedo, a verdade é que o Hulk ficou pequeno perto do Daronco. Erickson, me desculpe, mas... A gente mas... brinca pra suavizar, né? Pra suavizar, mas só no Brasil o VAR não funciona de forma correta. Mesmo nenhum dos lances foi pênalti. O Atlético só quer ganhar com pênalti e o VAR do Brasil é o pior que tem. Aí o Erickson já manda ver, né? Já espinafra. Vitor, Hulk é o jogador mais chorão do futebol brasileiro. Quando bem marcado, ele não joga nada e fica reclamando de arbitragem de forma extremamente desrespeitosa e assintosa. Qualquer outro jogador já teria pegado ganchos graves pela CBF e STJD. Eu quero só ver a postura agora, diz o Victor ali. O Montanha, é o Montanha, né? O nosso querido Montanha, não é? É o Montanha, me confirme aí. Que tá sempre participando com a gente. Então tá aí, ó. Esta conversa com o Daronco é um ponto importantíssimo, tá? Porque assim, se não houver um posicionamento do Daronco, o Daronco é um árbitro com tamanho para falar. Eu sei que tem um procedimento, eles não podem dar entrevista depois do jogo e tal, tem um protocolo, etc. Mas é um cara com tamanho para chegar, não, eu quero falar. O que ele está dizendo lá é muito sério. Eu não posso ficar quieto. Então eu quero falar. Tem que pedir autorização para falar, não sei, mas tem que falar. Não sei se é um comunicado nas redes sociais, se ele vai falar o que ele vai falar, mas tem que falar. Porque senão é o seguinte, dá margem para a gente colocar uma lupa deste tamanho no próximo jogo em que o Daronco apitar uma partida do Galo e a gente começar a imaginar algumas coisas. Porque se um lado falou e o outro se calou e eu parto do pressuposto que quem cala consente, né? Nesse caso não é cuidado com o que vai falar, é cuidado se você não falar. Exatamente. E aí eu vou colocar uma lupa enorme no jogo e falar, tá vendo? Tava certo o Hulk, me parece que o Daronco tá perseguindo. Ih, parece que o Daronco tá dando troco. Mas esse é um papel... É normal que as pessoas achem isso. E o Hulk fica revoltadíssimo. Sim, olha lá. Revoltadíssimo. E assim, é um papel da CBF, da Comissão de Arbitragem, do CNM, de revelar não só os áudios ali da decisão, porque o Daronco resolve não dar o pênalti, o que o VAR falou, qual foi a condicionante, mas de disponibilizar os áudios até o fim da partida para ver se é possível captar essa conversa que o Hulk alega ter tido com o Daronco no campo. Ele disse que isso é necessário. No campo. O áudio consegue gravar e ter acesso a esse material. Se houver essa comprovação de que o Daronco ameaça ou insinua que pode, de alguma maneira, prejudicar o Hulk ou o Atlético, isso aí é escandaloso. Isso daí não pode acontecer. Não é normal esse tipo de diálogo. Mas antes acontecia. Não é mais. Isso daí compromete a integridade do jogo. O árbitro pode até relatar na súmula se ele se sentiu ofendido pelo Hulk. Esse cara aqui passou do limite, falou isso, o Hulk vai ser julgado, eventualmente punido. Mas ameaçar jogador, e esse tipo de coisa, se acontecer, ou se a CBF deixar para lá, a comissão, não, vamos passar panos quentes, a gente não vai divulgar áudio, não teve isso dá margem para a teoria da conspiração e até algo que o Atlético tem reclamado nesse ano. Dirigentes do Atlético estão muito insatisfeitos. Eles acreditam que a arbitragem desse ano tem deixado o jogo correr mais nos jogos do Atlético, ignorado algumas faltas, alguns lances ou até eventuais penalidades. O Hulk fala que ele paga o preço por ser forte, né? Sim. É como se em cima dele não fosse falta, porque ele tem porte físico para combater. Isso seria uma reação à narrativa de que o Atlético era bem favorecido pela arbitragem. Exato, Rafa. Teoricamente é isso. Exato. E os dirigentes sentem que o Atlético, no ano passado, quando é campeão, teve 11 pênaltis a seu favor. Foi o time que mais teve penalidades a favor no Campeonato Brasileiro do ano passado. O que acontece nesses bastidores muito
carregados entre dirigentes de Flamengo e Atlético, dirigentes do Flamengo insinuaram que havia muitos pênaltis para o Galo estava sendo favorecido pela arbitragem. E nessa edição do Brasileiro, o Atlético só foi ter uma penalidade a seu favor contra o Juventude na 15ª rodada. E aí os dirigentes, peraí, mudou completamente e eles entendem que o Atlético não foi beneficiado no ano passado, eu até acredito que não, avaliando as penalidades, de fato, existiram para o Atlético, ou pelo menos a maioria delas. E aí, quando há esse sentimento de que há menos pênaltis a favor do Galo por uma condicionante de dirigente dos bastidores e um árbitro chega e diz, não, eu ainda vou apitar jogo seu, a gente chega à conclusão, se isso tiver ocorrido, que os árbitros são muito vulneráveis ao ambiente externo e a cobrança de bastidor, a cobrança de atleta, a ponto de, não, esse cara aqui tá me enchendo o saco, esse jogador aqui é muito chato, no próximo jogo eu vou prejudicar. O que o Hulk teria demais para falar fora, pro Daronco falar, toma cuidado com o que você vai falar, hein? Porque a gente vai se encontrar ainda. Falar o quê? Reclamar da arbitragem. O que acontece todo pós-jogo. Pelo menos uma pessoa reclama de arbitragem toda rodada. Então, aconteceu alguma coisa ali dentro de campo, em algum diálogo que ele poderia falar depois, e o Daronco ameaça ele, cuidado com o que você vai falar. Porque se o Daronco tem tanta segurança no trabalho dele, ele cravou ali, ele manteve a decisão, não marquei, o VAR falou comigo, não preciso ver imagem, minha equipe está alinhada, está tudo bem. Hulk, pode falar o que você quiser. Eu tomei a decisão que eu achava que eu tinha que tomar. Não teria motivo para esse tipo de ameaça. Ele estava com medo do Hulk falar o quê? Para ameaçar. Por muitíssimo menos, a CBF escondeu a Edna Alves Batista. A gente não vê mais ela apitando. É verdade. Escondeu. Por um erro que a gente vê toda a rodada acontecendo com homens apitando. Então, assim, precisa ter uma vista grossa e a gente não está acostumado com o CBF fazendo vista grossa, né, quando é arbitragem. E nesse caso, a gente não está pedindo geladeira imediata no Daronco. Não, mas se ficar comprovado geladeira, sim. Não, ficar comprovado geladeira. Ao contrário. Se ficar comprovado que o Hulk falou a verdade, geladeira para o Hulk. É verdade, punição para o Hulk. Porque é uma acusação. Por isso, vai lá pro por isso que é tão importante. Se ele mentiu, se ele inventou essa história e ficar provado que ele inventou, ele tem que ser punido, é óbvio que sim. Por isso que a transparência é fundamental nesse momento. Porque se o Hulk mentiu, o Hulk cometeu um ato extremamente grave. Extremamente grave. E precisa de punição. Se o Daronco falou o que falou, também é grave. E aí quem precisa de punição é ele. Agora aqui, aí isso aqui precisa funcionar. Comissão de arbitragem precisa agir? Precisa. Claro. Como? A gente já falou. Primeiro, o Daronco deveria se posicionar. Segundo, se tem o áudio. Mas aí, meu amigo, eu quero ver esse áudio. Não, mas não tem, porque deu um problema técnico. Não, mas ali a gente já não estava gravando. Agir. Porque era depois do jogo. Foi depois do jogo, né? Depois do jogo, como disse o Hulk. Não, mas depois do jogo o sistema continua ativo. Então, não, mas a gente desligou. Não é uma chavinha que a gente desligou. O juiz apitou, desliga. A gente desligou, deu um problema técnico, não deu para captar e tal. Tem um monte de desculpas que podem ser dadas para abafar o caso. Um monte de desculpas. Então eu quero ver agora como é que o negócio vai funcionar. Porque se está gravando, se tem o áudio, é preciso saber, é preciso transparência, tanto para um lado quanto para o outro. É preciso transparência, né? Porque é isso aí. Geladeira para o Daronco se ele fez isso, punição para o Hulk se ele está mentindo. Eu acho que é claro, claríssimo, né? E já são 9 arbitragens do Daronco e o jogo do Galo. Eu não sei se no meio desse bafo. Aí sabe o que acontece? Vai ser mais ou menos assim. Essa desculpa técnica não captou. E aí, Daronco não apita mais jogo do Galo. Vamos tirar o Daronco um pouquinho. Não dá geladeira pro Daronco. Abafa. Tira ele um pouco dos jogos do Galo e tal. Etc. Não faz mais jogo do Galo. Tem 4 meses líquidos de temporada até o fim do ano. E aí pronto, né, Rafa? Eu acho assim que o caminho, para quem quer abafar o caso, e a gente já conhece como funciona, né? O caminho está feito aí. Mas a gente gostaria de verdades. Só verdades, viu, Rafa? É isso, a gente está, não só nós aqui, eu acho que todo mundo que está na bolha do futebol. E aí eu incluo, claro, o torcedor, enfim, todo mundo que pertence ao ecossistema. A verdade, ela não faz mal nunca. Essa que é a grande realidade. E ela precisa vir à tona, porque nós estamos, por enquanto, só com um lado da história. Precisamos do segundo lado. E outra coisa, foi-se o tempo
em que lá no mundo analógico era necessário, por exemplo, avisar a imprensa com um release por fax que o Daronco ia dar uma entrevista tal dia, tal hora, tinha que ser com X horas antes para poder dar tempo das equipes se mobilizarem para mandar lá os seus profissionais para cobrir a coletiva. Hoje em dia, meu amigo, uma postagem em rede social, ela é suficiente. E essa postagem tanto pode ser feita pelo Daronco, que seria o ideal, como pode ser feita pela comissão de árbitros ou pela CBF. Você tem 3 possibilidades aí. Qualquer uma delas é válida, trazendo o lado do Daronco da história, enquanto nós não temos esse áudio, porque até gostaria muito de ter, acho que todo mundo gostaria, mas por experiência, por amostragem, por recência, esse áudio que o Breyer sabe e muito bem colocou que existe, não vai vir à tona, não. É o que eu tô achando também. Vamos dar uma olhada no Twitter. Vamos nessa, hashtag F360BR, o pessoal dando pitaco aí nessa história. Olha lá, o Bruno Gobi. O VAR no Brasil está pecando no conceito. Explico. No lance entre Miranda e Hulk, o vídeo não é conclusivo, se foi ou não pênalti. Uns acham que foi, outros acham que não. Aqui mesmo, né, Bruna? Opiniões divididas. O Breyer e o Rafa acham que é uma coisa, eu e a Mari achamos que é outra. O VAR não deveria intervir, porque em lances pouco claros, a decisão que fica é a do campo. É a opinião do Bruno. Então, se o VAR tem uma câmera, uma visão em que há um toque flagrante do Hulk antes do Miranda, aí ele tem... dá o toque. Ele tem de avisar o juiz. Você viu esse toque? Se o juiz viu, segue, mantém a decisão dele. Ó, o Jorjão do Galo tá dizendo o seguinte, William, amigos do programa, o pênalti da bola no braço, se não foi pro Galo, não se deveria marcar para nenhum time. Pô, perfeito, é a questão, né, do parâmetro ali, do critério. Pois já tivemos vários pênaltis marcados nessa situação. Tá certo, Jorjão, tá certo, é isso que a gente defende aqui. A gente tá falando que não foi, e a gente acha que todos os outros, a gente acha não, a gente entende que todos os outros desse mesmo tipo não são também. O problema é que o árbitro do campo, do VAR e tal, uns marcam, outros não. Este é o problema, é a falta de critério. A regra fala em assumir o risco. O jogador do São Paulo não tinha nem condições de deliberar se ele estava assumindo o risco ou não. Exatamente. Foi uma questão apenas biológica. Exatamente. Carlitos, o Hulk tá justificando a goleada que vai tomar no Maraca. Mínimo de perdedor, Daronco... Aí quando o Daronco prejudicar o time do Carlitos, olha o que o Daronco fez. Olha, né, nessas horas é fácil, mas esse é o pensamento da maioria dos dirigentes. Quando até de técnicos. Quando é a favor do meu time, eu peço, vá! Você é um cara conectadíssimo com o nosso roteiro. Você é um cara que faz a escada assim e fala, vai agora. Assistência pra você. Assistência, vai pra rede agora, vai pra rede agora. Você que é matador, você que é centroavante matador. Não tem matado nem barato. Chega antes pra ele. Você foi um garçom agora espetacular. Dirigentes, como é que é assim que dirigente pensa? Então e treinadores também. Vamos lá então, ó. Mais Twitter aí. Ai. Você sabe quem é o Luiz Eduardo Batista, né? Vocês conhecem, né? Conhece aí, né, rapaz? Ex-vice do Flamengo. Isso. Parabéns ao VAR e ao árbitro Daronco. Não deram pênaltis inexistentes. Não faz nenhum sentido alguém pedir que esse árbitro não apite mais jogos do Atlético. Qual seria a mensagem? Tá aí o Dunchi, ó. Esse tá. Você falou o ex, esse não é ex, esse tá. Esse aí é o vice jurídico. Esse gosta de dar umas cutucadas também. Os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e o leva aos níveis mais rastreiros. Perfeito, CBF vem aí, prove Engraçado. que o O Rafa vai falar o que eu... O Rafa tá se coçando ali, rapaz. Fala, Rafa. Não, porque quando o Gabigol entrou numa postagem do Hulk para poder fazer pedalar em cima, né, e transformar numa discussão entre jogadores, algo que até então estava na esfera dos dirigentes, eu não vi o Dunchi nem o BAP publicarem nada relacionado ao Gabigol, que a conduta dele não foi adequada, que ele se meteu no lance que não era nem jogo do Flamengo. Enfim, essa guerrinha psicológica, essa coisa de criar cenário prévio e aí o outro lado, ou o lado que se rivaliza com, aproveitar e dar um contragolpe, isso é muito antigo no futebol. Só que isso ficou potencializado em rede social. Antes da rede social, lá atrás, muita gente
contestava, discutia e criticava posturas como do então vice de futebol do Vasco, depois presidente Eurico Miranda, do próprio Márcio Braga em alguns momentos, do Emil Pinheiro no Botafogo. Em São Paulo nós tivemos aí vários dirigentes também. O Vicente Mateus de vez em quando soltava as dele, se bem que o lado dele é um pouco mais pitoresco. Mas assim, sempre havia uma deliberação da opinião pública em cima daquilo, porque era tratado como bravata, como algo para poder estimular a torcida, acirrar a rivalidade. Hoje em dia, com a rede social, é muito mais fácil que mais gente tenha voz e é muito mais fácil que isso se torne viral, que isso seja assunto, que isso vire tema. O que o Flamengo está fazendo não é nada diferente do que o Atlético já fez e vai fazer de novo, e que o Flamengo já fez e vai fazer de novo. Eles funcionam assim. É dentro de uma lógica própria de acreditar piamente que o futebol se resolve além das quatro linhas. E o que é pior, meus amigos? No futebol se resolve, sim, além das quatro linhas. Rafa, no Brasil, principalmente. E a diferença desses caras para Eurico, para Vicente Mateus, para até o próprio André Sanches, é que esses caras, pelo menos, assumiam esse papel folclórico, né? Eles iam ali já com essa intenção de causar, era o perfil do Cartola. Eles tinham um papel ali. Exato, era o perfil de Cartola de antigamente. Agora, esses novos, não, temos uma visão... Neo-Cartolas? Uma visão moderna. É o Cartola de sapatênis. Não, nós temos uma visão moderna. Nós somos diferentes. O Cartola gourmetizado, né? Aquele cara ali que tá... Nutella. Aqui é tudo... processos modernos, temos compliance, aqui é tudo modernidade, mas aí o que virou Atlético e Flamengo hoje? É o confronto do Cartola de rede social contra o Cartola de nota oficial. É o dirigente do Flamengo que vai lá no Twitter, não, é isso aqui, aí o Atlético rebate com uma nota oficial. E vira essa patifaria. Isso é vergonhoso para o futebol brasileiro. E aí o torcedor vai... Não, mas o Flamengo... Foi o Atlético que começou. Basicamente só existe aqui, tá? Não, foi o Flamengo. E fica um jogando para o lado do outro, mas nenhum desses clubes, dirigente de nenhum desses clubes, se dispõe a fazer uma discussão séria sobre a arbitragem, utilização do VAR, critérios técnicos, uma reunião com todos na mesa, porque todos são afetados, né? Cedo ou tarde, cedo ou tarde, o seu time vai ser vítima de um erro do VAR, da arbitragem. Cedo ou tarde, o seu time vai perder pontos por causa disso, pode ser eliminado por causa disso, pode perder um título por causa disso. Eu critico o papel do Dunchi, do BAP nessa questão, porque lá atrás, esses caras ficavam insinuando, não, mas olha, o Atlético está ganhando o título porque foi favorecido por arbitragem. Quando esse discurso era contra o Flamengo, era injusto da mesma forma. E é descolado da realidade, porque quando você vai reclamar condicionado por resultado, para tentar desmerecer um rival, para tentar criar um ambiente bélico, como o Atlético tenta para esse jogo da Copa do Brasil, ridículo dirigentes do Atlético tentando punir o Gabigol por dizer, agora eles vão ver o inferno, uma expressão que é da bola, do futebol. Eu não vejo problema nenhum nisso. Então, é patético o comportamento das